Vamos começar com a leitura dos 4 primeiros versos. O verso 5 do nosso texto diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Este verso destaca a ação da igreja diante a prisão de Pedro. Ela orava intensamente por Pedro, incessantemente por Pedro. O apóstolo Pedro era um líder-chave para a igreja naquele momento da história. A igreja estava vivendo um momento tenso, pois a liderança de Pedro, mais do que nunca, era um símbolo de esperança e inspiração para os crentes daqueles dias que ainda choravam pela morte de Tiago, irmão de João. Em meio à dor vivida pela igreja naqueles dias, aprendemos que o poder da igreja que ora não é só manifesto por meio da intervenção divina, como a libertação de Pedro da prisão. Sem dúvida que a forma como Deus libertou Pedro demonstra o poder extraordinário do nosso Deus e da oração de sua igreja, uma vez que Deus ouve as nossas orações. Por isso, eu te digo, em nome de Jesus, não desista dos sonhos de Deus para você. Mesmo diante das dificuldades, das perseguições, da incompreensão daqueles que te cercam e que muitas vezes te julgam baseados unicamente nas suas próprias verdades. Não desista de lutar pela verdade, de fazer o bem. Lembre-se, Deus te vê e sabe quem você é de verdade. Ele nos vê e sabe quem somos, nos conhece de verdade e conhece a cada um de nós. Ele ouve a oração do justo, ele ouve a oração da sua igreja. O poder da oração se mostra não somente quando o sobrenatural se manifesta, mas se mostra de forma extraordinária quando reúne um grupo de irmãos para clamarem, alinhados no mesmo propósito encontrado no coração de Jesus. A prisão de Pedro proporcionou um desejo comum entre os irmãos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, que os uniu. Conforme lemos no final do verso 12 deste capítulo, muita gente estava reunida em oração. A perseguição de Herodes uniu os crentes em torno de um propósito. Eles nada podiam fazer para libertar Pedro do poder de Roma. Contudo, sabiam que Deus poderia fazer. E se uniram em oração incessante por Pedro. O interessante é que, mesmo que Pedro não fosse liberto, a união destes irmãos já era significativa, pois através dela encontravam consolo e força uns nos outros para continuarem a jornada da fé. Na comunhão, Deus se mostra a nós através de nossos irmãos. Por meio da oração, temos a oportunidade de experimentarmos o extraordinário de Deus, mas também de vermos no ordinário e na comunhão a extraordinária graça de Deus.